Essa é a gravação e eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá vendo? Estão vendo, crianças, minha tela? Sim, Pro. Ah, joia, obrigada. Todo mundo está com esse material lá nos nossos arquivos do WhatsApp. Eu mandei esse material para vocês. E ele trata sobre a definição de teses, o quanto é importante um texto, a apresentação de um conteúdo, de uma definição de tese, para a gente conseguir defender um ponto de vista, para a gente conseguir apresentar argumentos claros o suficiente. Essa tese tem que estar muito bem definida. E a provocação que eu vou fazer hoje para vocês é uma provocação com uma pergunta, tá? E essa pergunta, ela precisa ser respondida, nem que seja ao fim do texto. É um tema FUVEST, então é um tema mais provocativo mesmo, mais crítico. Isso ajuda a gente a desenvolver a análise que a gente precisa. E aí, se eu faço bem um tema estilo FUVEST, eu faço bem qualquer tema. A prova da FUVEST é uma das mais inteligentes, pelo menos na parte de língua portuguesa que eu já vi. Eu gosto muito dos temas da FUVEST, e todas as vezes que eu trabalho com temas da FUVEST, os alunos me dizem: ai, Mônica, esses temas botam a gente para pensar. E é verdade, tá? E esse tema especificamente é um tema que tratou sobre a ciência de viver em grupo, que é a política, é a arte de viver em grupo, tá? É uma condição que o homem, na Grécia Antiga, estipulou como ideal para si, e desde então ele vem seguindo esse ideal de convivência, o ideal de convivência política, tá certo? E eu quero que vocês pensem esse tema não com relação à política partidária, política governamental, não. É uma relação com a política que todo indivíduo estabelece porque vive em grupo, tá? Todos nós somos seres políticos. Vocês lembram que Aristóteles dizia isso? Que o ser humano é um animal político, né? Porque a forma como o homem se relaciona com um grupo, a forma como o homem se relaciona com os seus semelhantes, precisaria de ética para existir, para prevalecer com harmonia, tá certo? Então, no texto 1, a prova da FUVEST disse o seguinte: a ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. E aí entendam polis como... O que significava polis para o grego? O que era polis para o grego? Quem lembra desse conteúdo? Cidade? Cidade, muito bem. Cidade, polis significava cidade. E aí eu quero que vocês pensem a respeito de uma coisa. Pela etimologia da palavra, polis é cidade. E civitas também é cidade. Só que polis é grego e civitas é romano, é latim. Então, pela etimologia e pela origem das palavras, ser político e ser cidadão é a mesma coisa. Anotem isso aí para a tia, por favor. Anotem, cadê aquele caderninho de redação? Anotei para a tia Mônica. Ser político e ser cidadão só tem diferenças etimológicas, porque o significado é o mesmo, tá? Entendam, então, participação política como uma participação cidadã dos indivíduos que vivem em grupo e precisam estar atentos a tudo o que acontece ao seu redor. Eles precisam se inteirar das decisões, da situação do mundo ao seu redor.
Aristóteles ainda diz, nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. E então essa finalidade deve ser o bem do homem. Tá? Política, no seu sentido original da palavra, deveria ter como prioridade o bem humano. Ah, nunca. A política partidária brasileira está tão distante disso. Por enquanto, a gente tem que se prender aqui nesse texto ao ideal. Coloquem aí para tia. Esse é o ideal aristotélico. Esse é o ideal aristotélico, tá? De ciência política. Esse é o ideal aristotélico de ciência política. Ao longo dos anos, a política, a parte representativa governamental, foi adquirindo, tomando novos rumos e significados, e isso levou a um certo afastamento dos indivíduos do que originalmente deveria significar política, tá? E aí, Mário Sérgio Cortella escreveu um texto chamado Política para não ser idiota. Eu gostei tanto desse trechinho daí dessa prova que eu comprei esse livro só por causa desse trecho. Eu preciso ler o que esse cara diz no restante desse livro. É um dos autores que eu mais gosto. Ele tem canal no YouTube em que ele expõe as ideias dele, tá? Ele é um professor da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica, e ele é um cara inteligentíssimo, um filósofo, um teólogo. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer Mário Sérgio Cortella, tá? Olha o que ele diz. O termo idiota aparece em comentários indignados cada vez mais frequentes no Brasil, como política é coisa de idiota. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota. Olha que legal. O significado original de idiota não era daqueles que se preocupam, se envolvem em disputa em política, mas o contrário. Pois a palavra idiotes, em grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. O idiota, ele era sinônimo de individualista, de egoísta. Idiota, pela sua origem etimológica, idiotes, grego, significava individualista. E ao longo do tempo a gente foi invertendo esse significado, tá? Ele deixou de ser aquele indivíduo que só vive a vida privada, tá? E passou a ser aquele que quer viver a vida pública. Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota como aquele que vive fechado dentro de si. Só se interessa pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é não me meto em política. O que esse autor está propondo? Alguém pode me dizer? O que esse autor está propondo? Ele está propondo uma retomada da ideia de idiota do que um dia significou. Idiota mesmo é aquele que só se preocupa consigo mesmo. Idiota mesmo é o alienado. Idiota mesmo é um individualista. Copiem, por favor. Ideia 2 do texto Fulvestre. Associar ao individualista. O termo idiota, beleza? Bora lá. O texto foi escrito por uma poetisa polonesa, se não me engano, e
E parece... É, Oi, amor? boa tarde, desculpa. Você pode Tá? repetir a ideia do texto 2, porque travou para mim, por favor? Claro, sim. O texto 2 propõe associar o termo idiota ao individualista. Bom, Obrigada. de nada sobre o texto 2, porque eu esqueci, eu já ia passar por ele sem fazer uma pergunta. Por que será que ao longo do tempo o termo idiota trocou o seu significado e hoje muitos brasileiros, eu estou falando da nossa realidade, né, consideram que o fazer político, o envolvimento político é um envolvimento idiota? Por que será que os homens, aos poucos, se afastaram do que era o ideal de política aristotélico e se aproximaram do que a gente conhece hoje como política nacional? A gente pode elencar uma série de situações, né? Corrupção, falcatruas, mentiras, enganações, roubos. E aí, a descrença passou a fazer parte do âmbito, do contexto político. Quem acredita mais em político, Mônica? Que nada, a gente sabe que todos eles mentem. A descredibilidade, anote isso aí, por favor. A descredibilidade, a descrença, e a forma da política governamental brasileira, a descredibilidade, a descrença e a forma de atuação da política governamental brasileira tornaram o envolvimento na política em uma atitude descredibilizada. Descredibilizada. Então, o raciocínio é esse. Por que que eu vou me envolver com o histórico que essa ciência tem? Por que é que eu vou me importar sabendo que a política brasileira tem essa percepção, tem esse histórico, tem esse rol de mentiras, de omissão, de impunidade? Não tem mais motivo para me importar, para me envolver, é perda de tempo. O brasileiro passou a achar que se envolver com política era perda de tempo. E aos poucos, o que deveria fazer parte do interesse comum, o que deveria fazer parte do interesse de todos, começou a fazer parte do interesse de pouquíssimos. Pouquíssimos. Aí vem Platão. Platão, anote isso para ti. Diz o seguinte: não tem nada demais, não tem problema nenhum em você não querer saber sobre política. Não tem problema. Mas você precisa ter certeza que aqueles que governam sabem demais sobre política. Não tem problema nenhum você não querer saber sobre política, mas você tem que ter a certeza que aqueles que te governam sabem sobre política. Eu não me interesso, é um assunto muito chato. Eu sou muito jovem para me preocupar com esse tipo de coisa. Tá, continue pensando assim. Mas você é obrigado a votar. Você vai ter, com certeza, votar em alguém que não pensa como você. E o que é que acontece quando a gente não se interessa pelos assuntos? A gente é muito mais facilmente enganado, levado, convencido, ludibriado, persuadido. Tanto pode ser para coisas boas, quanto pode ser para coisas ruins. Porque, como eu não conheço, eu não tenho nem condição de discutir. Como eu não conheço, eu não tenho nem condição de questionar. E tudo que me falarem, eu vou aceitar. Porque eu não conheço, tá? Reparem o que essa poetisa vai dizer sobre fazer político. Ela diz assim: filhos da época.
Eu não me lembro se ela era polonesa, ucraniana, uma senhorinha muito simpática. Mas um nome difícil. O Slias em busca. Filhos da época. Somos filhos da época e a época é política. Tá? Se eu sou filho da época e a época é política, eu sou fruto de tudo que está ao meu redor. Se política é a arte de viver na polis, e a polis é a cidade onde eu vivo, tudo que eu sou, tudo que tem em mim, foi criado por essa convivência, tá? Se eu nasci na Bahia, mas sou criado na China, eu sou baiana, brasileira, sou chinesa. Nasci na China, nasci na Bahia, mas se fosse criado na China, eu seria chinesa. Porque o que há em mim, e que eu julgo, inclusive, que fosse muito meu, é na verdade, fruto daquilo que está ao meu redor. A minha cultura, a minha ideologia, a minha religião, a música que eu gosto, a roupa que eu uso para me vestir, tudo isso é fruto do meu contexto. Então, quando ela diz somos filhos da época e a época é política, está dizendo aqui, com outras palavras, né, que nós somos o fruto de todas essas influências dessa polis em que vivemos. Aqui tá tudo bem? Vocês estão tudo? Fala aí pra tia. Vocês estão entendendo? Estão falando no chat e o chat não aparece pra mim. Peraí. Ah, sim. Ah, vocês botaram um bocado de coisa, eu não vi antes. Empirismo, sim. Ah, obrigada, gente. Bora aqui. Todas as tuas, as nossas, as vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas. Então não pense que você está livre. Ah, não sou influenciado por essa sociedade. Oh, leve engano. Claro que você é influenciado por essa sociedade. Sempre somos influenciados pela sociedade em que vivemos, querendo ou não querendo. Teus genes, tua história tem um passado político, ou seja, tudo que você é, toda a sua constituição. Tua pele, uma cor, matiz é cor, matiz político. Teus olhos, um aspecto político. Aí agora vem a frase, a reflexão. Quero que vocês marquem ela para mim, copiem ela no caderno. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Aí tem que ter a física para entender poesia. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Eu posso usar essas frases bonitas, assim, essas citações que eu vi num tema, em uma outra redação, sobre um outro tema que se pareça? Claro, cabeça. Claro que pode usar. Agora que você me mostrou essa poetisa, vou procurar ler mais textos dela. Leiam. Vale a pena. O que ela quis dizer com o que você diz tem ressonância e o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político? Dá para entender? Como é que o que eu digo tem ressonância e o que eu não digo tem eco? De acordo com a física, o que é eco? O que é eco? Estamos em onda, o som se propaga em ondas, né? Vocês sabem disso. O que você fala reverbera, tem ressonância. O que você não fala, volta para você. É isso que ela está dizendo. O que você diz vai surtir efeito social. O que você diz tem divulgação. E o que você não fala, volta para você. Como assim, Pro? Eu vou explicar
a poesia citando Bertolt Brecht. Ele diz o seguinte: quando eu não falo, eu dou ao outro o poder de decidir por mim, e ele nunca fará no meu bem, mas sempre em bem próprio. Por isso, quando eu falo, todo mundo fica sabendo, ressoa a minha voz. Mas quando eu não falo, aquilo que a minha omissão provocou, volta para mim. Tá? Essa poesia tem tudo a ver com Bertolt Brecht. Quando eu não falo, eu dou ao outro o poder de decidir por mim. E ele nunca fará no meu bem, mas sempre em bem próprio. Nas mínimas coisas. Na decisão do condomínio sobre como pintar o prédio. De que cor pintar o prédio. E eu não vou a essa reunião. E eu gosto muito de azul com listrinhas amarelas. Mas eu não fui para a reunião. E lá na reunião, decidem pintar o prédio de verde com bolinha lilás. Eu posso reclamar? Não posso. Eu não fui. Eu não fui para defender meu ponto de vista. Podia até ser que o meu ponto de vista, a minha opinião, não vencesse. Mas eu não fui nem para defender. Tá? É assim um grêmio estudantil. É assim nas eleições. Quando eu não falo, eu dou ao outro o poder de decidir por mim. E ele nunca fará no meu bem, mas sempre em bem próprio. Bertolt Brecht. Pegaram aí a ideia? Assim é a política. Tá? O que eu digo tem ressonância, tem reverberação. O que eu não digo se volta contra mim. Tudo bem com esse raciocínio? Falem porque eu não estou vendo o chat. Alguma dúvida? Tudo perfeito. Tudo ótimo. Isso. Perfeito. Anotaram aí direitinho a ideia, né? O nome da poetisa, Zimborska, e Bertolt Brecht. Conversando com ela. O texto 4 é de um carinha que eu adoro. Oh, Deus, quem dera eu pudesse tê-lo conhecido de uma maneira mais íntima, para eu poder chamar de carinha. O carinha que eu tô falando é Zygmunt Bauman, o autor, deixa eu ver onde aparece aqui, desse livro. 44 Cartas para um Mundo Líquido Moderno. Um dos livros, assim, mais espetaculares que eu já li dele. E ajuda muito, mas é muito na redação. Em Modernidade Líquida, ele escreveu o seguinte. Não, Em Busca da Política, minto. As instituições políticas, como os partidos, os parlamentos, os governos, vivem hoje um abandono ou uma diminuição do seu papel de criadoras de agenda, de questões e opções relevantes, e também do seu papel de propositores de doutrinas, o que não significa que se amplie a liberdade de opção individual. Significa apenas que essas funções que deveriam ser políticas, ao que ele diz, partidos, parlamentos, governos, abandonaram o seu papel de proposições de agendas de interesse geral. Elas abandonaram, perderam a importância e quem ganhou? Não fomos nós, cidadãos. Política representativa perdeu, alguém ganhou e não fomos nós. Olha o que ele diz. Significa que essas funções estão sendo transferidas das instituições políticas, que deveriam ser a princípio controladas, né, até por nós, para forças essencialmente não políticas, as do mercado financeiro de consumo. Bauman está dizendo, com outras palavras, que quem manda no mundo não somos nós e nem são os sujeitos eleitos por nós. Quem é que manda no mundo? O que Bauman está dizendo? Quem é que decide as agendas de prioridades na sociedade hoje? Quem é que manda? Bora, meu povo.
Quem manda são as instituições financeiras, tá? As instituições do mercado financeiro, os grandes bancos, os grandes monopólios, os oligopólios, são as grandes instituições, a do mercado de consumo. Coloque aí para mim, por favor. Ideia 3. Ideia 3. Quando as decisões sociais, estão afastadas dos interesses particulares, e aproximadas dos interesses públicos, vírgula, o bem-estar social é a primazia política. Ponto de segmento. Mas, quando o capital financeiro e o de consumo tomam a dianteira das agendas políticas, vírgula, das agendas políticas, vírgula, os interesses sociais ficam relegados a planos menores. Beleza? O texto 4 era uma tirinha. Uma tirinha do mundo monstro, duas pessoas conversando, e a mulher pergunta ao homem: o que você acha da atual conjuntura política do país? O homem responde: sou apolítico. O homem legenda passa por trás e grita: sou ignorante. Adão está dizendo, então, com isso, que se considerar apolítico é, na verdade, ser um ignorante, tá? Só os ignorantes são apolíticos. Uma crítica a quem decide, a quem resolve não se envolver com essa sociedade que o cerca, com o contexto que o cerca. Com base nisso, a temática é essa. Anote aí para tia. Participação política. Indispensável ou superada? Participação política. Indispensável ou superada? Bora? Pegou aquela canetinha colorida para anotar? Bonita. Vamos planejar esse texto.
Quando eu comecei a aula, eu disse que essa aula era sobre definição de tese. Eu tenho um tema aqui, uma pergunta, eu preciso apresentar uma tese. Se o tema é uma pergunta, a tese é uma Resposta. resposta. Isso, garotinho. Se o tema é uma pergunta, a tese é uma resposta. Muito bem. E ele está me dando duas opções. Qual é a grande sacada aí? É que quando eu escolho uma, eu tenho que explicar por que não é a outra. Tá? Se eu escolher que é indispensável, eu tenho que dizer por que não é superada. Se eu escolher que é superada, eu tenho que dizer por que não é indispensável ou por que é dispensável. Tá? Anotem essa ideia aí para mim. Quando escolher uma, tem que negar a outra. Ele está me perguntando, participar do contexto em que você vive, interagindo, conhecendo, criticando. Não estou falando só de participação política no termo partidário, não. É porque o voto é obrigatório no Brasil, né? Não estou falando só disso, não. Estou falando de participação política como um todo, tá? Em tudo que te envolve, na sua vida comum, na sua opinião. É indispensável ou é superada? Quando ele diz que é indispensável, ele está dizendo que aqui a gente não pode viver sem isso, tá? Condição indispensável é como a água para a vida, é como o ar para a vida. Sem isso, não existe. Isso é indispensável. Se eu digo que é superada, eu estou usando aqui, observe, o particípio passado do verbo superar. O particípio passado dos verbos, eles acabam se tornando adjetivos, tá? Nesse caso, superada está funcionando como adjetivo, mas ele me faz pensar o seguinte: se eu considero que a participação política está superada, é porque ela já foi importante um dia e não é mais. Se eu definir que ela está superada, eu tenho que defender a ideia de que ela já foi importante um dia e hoje não é mais. Então, quando eu defino a resposta para essa pergunta, eu tenho que pensar em todos os argumentos que eu tenho. Eu já vi alunos dizer assim, eu defenderia que é superada, mas eu tenho mais argumentos para defender que é indispensável. Então, eu vou trocar minha resposta só por causa da argumentação? Vai ter que trocar a resposta. Alguém quer me dizer qual das duas escolheria? Se indispensável ou se superada? O que vocês acham que o corretor gostaria de ler? Pensável. Indispensável? Será que os corretores foram isentos na hora dessa leitura? Ou será que esse tema esperava que um aluno, futuro aluno da USP, se defender que a participação é superada? Eu devo confessar que a maioria defendeu que é indispensável, tá? Não dá para... A maioria defendeu a ideia de que não dá para você viver num grupo, viver sob leis comuns, sem entender o mínimo de como funciona, né, esse grupo, como funcionam essas leis. A gente sabe um pouco sobre política partidária, a gente, a sociedade como um todo, né? Pergunto geralmente a alunos de ensino médio, qual é a função de um deputado? O que diferencia um deputado de um senador? Então, os alunos falam, sei lá, os caras fazem umas leis aí, um vota, outro confirma, outro anula, é uma confusão. Sabe, qual foi o último candidato a deputado que foi eleito com seu voto? Não sei não, eu nem me lembro. Nem me lembro em quem eu votei. Ou seja, a gente tem muito pouco envolvimento com a forma de fazer política. Vocês sabem, por exemplo, que é um voto de legenda? Já ouviram falar sobre isso? O voto de legenda é quando ou você não escolhe um candidato, mas vota na legenda, você só responder os dois primeiros números dele,
né? Um deputado estadual tem 5 números, os 2 primeiros são da legenda, os outros 3 são dele. Ou quando um partido, vocês me dizem se vocês não conhecem isso, escolhem para sua legenda um artista, um palhaço, um jogador de futebol e permite que esses indivíduos famosos se candidatem. As pessoas votam um número tão grande, um volume tão grande desses indivíduos, que esse número excede o suficiente para o indivíduo fosse eleito. Tiririca, por exemplo. Pensaram nele, com certeza. Ele foi eleito com o triplo dos votos que eram necessários. Faz o quê, bro? Com isso que sobrou, joga fora? Deixa. Não. Esses votos que sobram, digamos que eram necessários 100 mil votos. Ele recebeu 300 mil. Esses 200 mil votos que sobraram, faz o que com eles? São direcionados para a legenda do partido. E 2 outros deputados que não tiveram a mesma votação de Tiririca vão receber esse excedente de Tiririca. Então, Tiririca é eleito, mas ele carrega com ele mais 2. O povo votou em Tiririca. Os outros 2 que foram carregados, o povo votou pouquíssimo. Tiririca só foi colocado ali, porque desde o começo o interesse era eleger esses outros 2. Vocês sabiam que funciona assim? Não. Pois é. Eu lembro que na época que Tiririca foi eleito, o povo dizia, essa política já é uma palhaçada, eu vou votar no palhaço, mais um palhaço, menos um palhaço. Você falando desse jeito, está provando que o palhaço é você. Nós é que somos feitos de palhaços quando não nos damos conta de como facilmente somos enganados. A gente não sabe como funciona o processo. A gente não sabe como funciona a máquina política. E tudo que é dito, a gente não tem como verificar, a gente não teve como estudar, a gente não sabe como fazer, a gente acaba acreditando. Tá certo? Já ouviram falar do termo necropolítica? Necropolítica. Sei o que é não, Pro. Mas dá para ter uma ideia do que pode ser necropolítica? Necro. Lembra o quê? Direto, atualmente. E exatamente, Lucas. Necro tem a ver com morte. Necropolítica é uma política que ou faz morrer ou deixa morrer. Vocês conhecem algum local do mundo que pratica necropolítica? Ou provoca a morte do povo, ou deixa o povo morrer sem assistência. Vocês conhecem algum local do mundo em que isso é praticado? Necropolítica? Para todas as vezes que Brasil, né? Todas as vezes que eu olho as condições de saneamento básico, só 54% dos domicílios brasileiros têm saneamento básico completo. Isso é necropolítica. A violência urbana, isso é necropolítica. Covid, necropolítica. A fome e a desigualdade, arboviroses. Os laboratórios desenvolvem vacinas tão rápidas, estamos aí em vistas da vacina do Covid, laboratórios do mundo todo se debruçando. Por que ninguém nunca fez isso para curar malária, dengue? Porque tem país pobre. País egípcio não sobrevive em país de clima temperado. É aqui que ele está, quente e úmido. Não há interesse em desenvolver vacinas para doenças como essa. Quem morre de malária? Sabe, não mata outra classe social. Então, o objetivo é trazer políticas que
salva a população? Depende da parte da população que está morrendo. Não é só no Brasil, tá? Os Estados Unidos também faz isso. Eu lembro que teve um furacão quando o George Bush ele era presidente. Um furacão chamado Katrina, que arrasou em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Que é a parte até hoje menos desenvolvida, né? Negra, foi o norte com a Guerra de Secessão. Ele foi mais industrializado e ele aboliu primeiro a escravidão. E o sul ficou com a agrícola, né, produção agrícola e com a escravidão. Então, até hoje, há uma divisão entre estados do norte e estados do sul em relação à economia, né, e ao atendimento básico à população. E, por dias, a população de Nova Orleans clamava por auxílio sem receber. Talvez se tivesse sido em Nova York, um furacão como aquele, o socorro tivesse chegado mais rápido. E necropolítica é o que se pratica hoje em muitos países do mundo. A pergunta é, diante disso, sabendo disso, o que é que vocês acham? É indispensável ou é superada? Ai, pronto. Sabendo disso, dá vontade de desistir. Me disseram na outra turma que a solução é devolver o Brasil para os índios e pedir desculpas. Falei, só se fosse para devolver para os índios, pedir desculpa e ir embora. Porque se a galera ficar, não vai ser bom isso não. Se a galera ficar, se essa galera que está aí fica, tem que pedir desculpa e ir embora. Vão enganar os índios de novo. Vão dar ouro. Vão tomar ouro, vão dar espelhos. Eu tenho que definir esse ponto de vista e sustentar esse ponto de vista durante todo o meu texto. E aí? Defendo qual? Defendo qual? Diga aí, meu povo. O indispensável. Defender indispensável? Também. Super indispensável. Também, Luquinhas. Eu estou mostrando a vocês uma redação de uma aluna chamada Malu, tá? Ela fez a redação sobre esse tema. E ela usou no título "A gente não sabemos tomar conta da gente". Vocês conhecem esse verso? A gente não sabemos tomar conta da gente. A primeira vez que eu vi essa música eu tinha uns 7 anos. É uma música de uma banda. Peraí, vocês botaram alguma coisa no chat, eu não consigo ver. Peraí. O Traje a Rigor, isso. O nome da música é Inútil. Eles cantavam assim: a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos escolher presidente, inútil, a gente somos inútil. Meu Deus, como é que o cara fez uma letra inútil? A gente somos inútil. Eu achava aquilo horrível. Deve ser inútil mesmo esse cara, sabe me fazer a concordância. Eu não tinha idade, claro, na época, de entender a crítica, né, por trás da música. Foi logo depois da possibilidade de votarmos e elegermos presidente, a gente foi eleger o Collor. Dentro do contexto, você fala, sim, entendi. Ele tem razão. E aí ele usa a falta de concordância para criticar a ignorância mesmo do povo, né? A ignorância popular. Gente, vocês podem abrir o microfone e falar. Tá dando risada? Da minha interpretação? É? Tá bom. Eu achava assim horrível. Depois que eu cresci um pouco mais para ter maturidade para interpretar as coisas, tá. Agora eu entendi. A Lu pegou essa letra e colocou logo no título. Ora, sabendo que eu sou quarentona, me remete a meu primeiro contato com a ideia de política. Ela foi lá e puxou. No começo do texto é interessante isso. Você fisgar o corretor, fisga, tá? O leitor do seu texto.
uma letra de música, citar um livro, uma poesia, algo que crie uma ponte entre você e ele, um filme, tá? Algo que você tenha certeza que ele pode se identificar, ou que você acha que ele pode se identificar. Ela começa assim: o senso comum de que política e religião não se discute é controverso, visto que mas aquela história, né? Poder pode atrair o melhor e corrompe o melhor. Não admitir que parte da minha achismo de participação política na conjuntura atual corrompe o melhor. Eu não sei, né? Tem gente que diz que não é a ocasião que faz o ladrão, é a ocasião revela o ladrão. O cara já era corrupto antes. Atrai o pior. Mas aí, se a gente que é bom, quem é do bem, começa a se interessar e começa a participar, os piores vão ficando aos poucos, em menor número, até saírem. A ideia é essa, né? O senso de que política e religião não se discute é controverso, visto que a ciência política é uma criação própria do ser humano para reger as relações dentro de uma coletividade. Nesse ínterim, é quase tão ingênuo quanto é ignorante vesti-la de um caráter de privilégio individual e indiscutível, na medida em que a dialética, o diálogo, é condicio sine qua non, condição sine qua non, condição indispensável. Essa é uma expressão em latim. Condicio sine qua non significa condição indispensável para a sua existência. Ela respondeu logo de cara: bom, é ingênuo você achar que política não se discute, tá? É uma postura ignorante vestir a política, enquadrar a política em um caráter de privilégio individual e indiscutível. Política se discute. Política é para discutir. Só posso discutir do que participo. Ao cometer esse equívoco, adota-se uma apatia, tá? Apatos, sem envolvimento, sem sentimento, sem emoção, sem paixão. Apatos significa isso, apatia. Frente à realidade na qual se está inserido, acarretando uma conjuntura favorável ao abuso daqueles que estão no poder, devotos dos interesses econômicos e corporativos, acima das demandas do povo, que mesmo descontente é passivo e inerte. Ou seja, eu não me interesso, mas quem está no governo se interessa. Eu critico, mas não me envolvo. E continuo passivo diante dessa subordinação, dessa submissão. Tá certo? O ponto de vista dela foi bem definido. É indispensável. Não dá para não se envolver. Não dá para dizer que não é com você. É com você. É sempre com você. Ela continua assim. A idade contemporânea está intrinsecamente ligada à politização popular, tendo como marco inicial a Revolução Francesa. O engajamento político e a sede por justiça estiveram presentes desde aquela época, né? Desde a queda da Bastilha até hoje, a Primavera Árabe, culminando nas transformações das estruturas sociais e no triunfo sobre privilégios históricos injustificáveis e descabidos. É basilar, pois, o entendimento de que a união do povo, como defendida pelo sociólogo alemão Karl Marx, é a força motriz, é o que move a sociedade, sobretudo no contexto atual, alicerçado pelo neoliberalismo, que defende o individualismo como forma de ascensão. O capitalismo estimula isso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Com essa postura, não me preocupo com o que está ao meu redor. Tal lógica, construída pela aristocracia econômica, estimula o desinteresse. Peraí que tem. Tá bom. Eu olho assim, Lucas. Manda aí um oi pra mim no WhatsApp de novo, que eu olho. Viu? Tal lógica, construída pela aristocracia econômica, estimula o desinteresse de boa parte da população pela política,
desarticulando a possibilidade de mobilização para exigir seus direitos. Então, ela está explicando por que as pessoas hoje não se interessam, tá? Por que as pessoas aos poucos foram abandonando. É claro que essas desculpas não justificam esses invisíveis, esses indivíduos que se tornam invisibilizados, né? Assumem uma postura política e sustentam-se no discurso conformista da exaustão, da falta de esperança em um governo corrupto. Ela está, né, supondo as desculpas de quem não quer se envolver, isentando-se da responsabilidade como cidadãos. Essa é a cultura do analfabetismo político, denunciada por Bertold Brecht, que gira as engrenagens de um sistema clientelista, tendo como modus operandi, ao jeito de funcionar, modus operandi significa isso, a ampliação da miséria para o enriquecimento da nata social. Reparem como essa menina, ela traz, cadê? Vestida, não adianta vesti-la, ela traz metáforas para o texto dela, que dão a noção, vesti-la, dá a noção de metáfora, ela usa força motriz, outra área do conhecimento, são pontos em que a gente identifica a autoria nesse texto, tá? A invisibilidade. Peraí que eu já olho o chat. Não estou vendo o que vocês estão escrevendo. E ela usa engrenagens. Isso são pistas de que esse texto é dela. Tá? São pistas, não são metáforas comuns. A gente entende pelo contexto, mas você não vê isso repetido em muitos textos, tá? Essa é a junção das ideias é dela. Gostaram do texto dela? E qual é a de vocês? É, uma luzinha. Essa é a cultura do analfabeto político, né? Denunciada por Bertold Brecht, que gira as engrenagens de um sistema clientelista, tendo como modus operandi, e ela usa duas citações em latim, né? Pode deixar à parte, eu que ensinei. As citações em latim. Modus operandi, eu vou também fazer um call para vocês, tá? As citações em latim. A ampliação da miséria para o enriquecimento da nata, a omissão e a conivência da massa carente da consciência de classes transfere à elite o poder de decisão sobre o seu futuro, destituindo da representatividade, corroborando o pensamento platônico, que aqueles que não gostam de política, olha o que eu falei a vocês de Platão, aqueles que não gostam de política simplesmente serão governados por aqueles que gostam, sem problema nenhum se não gostar. Pode ficar não gostando, agora tenha certeza que você vai ser governado por aqueles que gostam. Desarte, ciclos de desigualdade se instauram e se perpetuam, reflexo de uma ação conjunta entre Estado desonesto e povo condescendente. Em suma, a participação política nunca poderá ser superada, ou seja, ela retoma, respondendo ao tema, se alguém tem alguma dúvida, ela está retomando. Em suma, a participação política nunca poderá ser superada, uma vez que, num quadro de desigualdade, seria fundamental o total engajamento social, inclusive das partes das classes mais pobres, na luta por direitos. A indiferença quanto ao dever político foi criticada pela banda Traje Rigor, e ela está explicando o título, Inútil, que denuncia a incompetência popular, bem como sua displicência. Afinal, eximir-se do papel de cidadão é tornar-se massa de manobra dentro de um jogo político. E assim, os governantes, considerando o descaso da população com a vida pública, nem sequer a representam. Realmente, a gente não sabemos escolher presidente. Notaram como juntou? Título com o final do texto? Aqui tinha que botar aspas, eu não botei. A gente não sabemos escolher presidente. O que acharam? Gostaram? Juntou tudo. Tá vendo? O ideal é esse, Luquinhas. Lembrei daquela música do Engenheiros do Havaí.
Somos quem podemos ser. E isso perfeito. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Então, bota, Luquinhas, Engenheiros do Havaí na sua redação. Olhem como essa citação de Lucas agora, Engenheiros do Havaí, cabe para vários temas, tá? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, quebraram os meus sonhos, mas sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Em quantas prisões nós somos envolvidos, tá? E quem oculta o crime tem culpa. Claro, perfeito. Né? A gente se omite, oculta o crime, faz de conta que o crime não existiu, tem culpa também. A gente tem culpa também. Eu estava discutindo de manhã com o pessoal do terceiro ano exatamente sobre isso. Que explicação eu vou dar para as futuras gerações quando me perguntarem por que tanta gente morreu? Que necropolítica é essa? Por que vocês deixaram? Minha neta me perguntar por que a gente deixou. Eu vou dizer o quê? O que responde? Entenderam? A gente não sabemos. Inútil. A gente somos inútil. Baixar a cabeça e reconhecer. E tentar não fazer de novo. 63 mil pessoas, vou te mudar do que eu vi ontem, precisava. É o segundo país onde mais morrem pessoas. Pronto. Vai ver que está competindo no ranking com os Estados Unidos para ver se ganha. Não duvido que a gente consiga ganhar. Tá? Espero que eu tenha ficado claro para vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou mandar essa redação para o grupo, tá certo? No WhatsApp. E vou esperar esses textos. Ok? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo ok então, né? Prazerzão estar com vocês, gente. Até semana que vem. Beijão. Bye, bye. Obrigada pela aula, Pro. Tchau. Sim. Obrigada. Manda sim, Bruninha.